Eu sei que pode parecer complicado e às vezes até inviável mandar mensagens em massa no WhatsApp. Ou é muito caro, ou é tão complexo que parece impossível de fazer. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode automatizar e disparar milhares de mensagens personalizadas todos os dias, sem bloqueio e sem gastar nada ainda. E aí depois de pronto, você só vai precisar de uma planilha no Google Sheets e a partir dela, todas as suas mensagens vão ser enviadas automaticamente para os seus clientes. E o melhor, você não precisa de nenhuma experiência com ferramentas de automação ou de programação, porque a gente vai fazer junto e passo a passo. E aí, aqui é o Denner, esse é o canal Dev de Negócios e hoje eu tenho a missão de te ajudar a encontrar seus clientes e faturar uma grana boa com essa automatização. E de bônus, no final do vídeo, eu vou te ensinar como que você pode conectar essa automatização que a gente vai criar aqui hoje com uma outra automatização que a gente já tem aqui no canal para faturar uma grana top com essas inteligências artificiais. Já estou aqui com o Google aberto porque a gente vai precisar instalar uma ferramenta que ela é essencial para a gente construir essa automação. E essa ferramenta ela chama Docker. Então você vai digitar Docker no Google e vai clicar no primeiro link que aparecer para você. Esse processo de instalação ele vai depender muito de qual máquina que você está usando. Mas ele é um processo super simples e é só clicar em Download, Next, Next, Next até terminar de instalar. Quando você coloca o mouse em cima aqui, aparecem as opções que você pode baixar. Então tem para Mac, tem para Windows e tem para Linux também. No meu caso, eu já tenho instalado aqui na minha máquina, então não vou instalar de novo, mas é bem fácil o processo de instalação. Quando você terminar de instalar o Docker, vai ter uma tela bem parecida com essa. Você só não vai ter esses containers aqui porque esse é um projeto pessoal que eu ainda não mostrei aqui para vocês. Eu não vou me aprofundar muito no que é o Docker porque ele é uma ferramenta um pouco complexa, mas para ficar claro para você o que você está fazendo, ele é como se fosse um container que vai ter várias aplicações rodando dentro dele. Imagina que você é dono de um restaurante tipo o McDonald's. Você precisa que esse mesmo lanche que vende na cidade de São Paulo, ele tem que vender na cidade de Belo Horizonte, tem que ser o mesmo lanche. E para você fazer isso, você vai seguir um padrão de receita em todas as cidades. O Docker ele é bem semelhante, ele vai empacotar todas essas aplicações que a gente precisa de uma maneira que eu consiga executar em qualquer computador. Agora, como próximo passo, a gente vai instalar todas as dependências do projeto que a gente precisa. E eu já deixei essas dependências prontas aqui para você só executar na sua máquina. Então você vai entrar nesse link que eu deixei aí na descrição, você vai chegar exatamente nesse mesmo lugar onde eu estou aqui agora. Você vai clicar aqui em Code e em Download, para você baixar o arquivo que a gente precisa. Depois que você baixar, você vai ter essas três pastas aqui no seu computador. E aí você vai escolher qual que representa o sistema operacional que você está usando. E é muito importante você escolher o sistema operacional certo, senão não vai dar certo, tá? Então se você estiver usando o Windows, você vai usar o da pasta Windows. Se for o do Linux, você vai usar o da pasta Linux. E se você estiver usando a arquitetura ARM, que é da Apple, você vai usar o ARM. No meu caso é o ARM, então já vou clicar aqui e tem um arquivo aqui dentro. Agora a gente precisa acessar essa mesma pasta dentro do terminal. Se você estiver usando o Windows e você apertar o botão direito, vai aparecer uma opção aqui de você abrir essa pasta com o terminal. Se o seu computador for igual ao meu, que não tem essa opção, o que você precisa fazer é ir no buscar do seu sistema operacional e digitar terminal. Dependendo do seu sistema operacional, isso vai aparecer diferente. Mas no fim das contas, tudo que a gente precisa é esse terminal que todo computador tem ele. Mas calma, não precisa se desesperar. Esse terminal é super normal, ele é uma ferramenta do computador e a gente só precisa dele para executar esse arquivo que está ali no nosso download. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar esse arquivo aqui na pasta download. Cada computador é diferente, mas basicamente a pasta download ela está bem perto aqui. Então eu vou digitar ls, ele vai listar para mim todas as pastas que estão dentro do arquivo que ele abriu. Como você pode ver, a pasta download já está aqui para mim. Então eu vou digitar cd, que é para eu abrir alguma pasta, e depois o mesmo nome que está ali, Downloads. Agora eu estou dentro da pasta Downloads, você pode perceber que tem escrito Download aqui. No seu computador, se ele for o Windows, por exemplo, vai estar diferente, mas é importante que esse Download, ou enfim, na pasta que você salvar, ele esteja bem aqui. Agora você vai listar de novo todas as pastas que tem ali dentro. Agora a pasta que eu preciso entrar é essa pasta aqui, que é bem a pasta que eu extraí lá do Downloads. Então eu vou copiar o nome dessa pasta de novo, vou digitar cd e vou colar o nome dessa pasta. Agora eu já estou dentro da pasta, então se eu der um ls agora, ele já vai ter todas as pastas lá dos sistemas operacionais que a gente selecionou. E agora eu só preciso selecionar o sistema que eu preciso. No meu caso é o ARM, então cd ARM. Beleza, já estou aqui na pasta. E para você ter certeza, eu dei um ls para você ver o nome do arquivo que está aqui. Agora você precisa executar um comando bem simples, que é o docker-compose app-d. Agora, aquela ferramenta que você baixou, o Docker, ele vai baixar as outras ferramentas que a gente precisa. Então, ele é uma espécie de container que vai armazenar as ferramentas que a gente precisa no final. Beleza, ele já terminou de executar aqui para mim, já deu sucesso. Daí, agora, se eu voltar aqui no Docker, repara que ele tem esse ARM novo aqui, que é bem o container que a gente acabou de subir. Então, eu posso clicar nessa setinha aqui do lado e eu posso ver que já está rodando o N8N e também já está rodando o AHA. E o nosso próximo passo é conectar o nosso WhatsApp na ferramenta AHA. E para isso, você vai vir aqui no final, vai clicar nesse 3000, 2.3000 aqui,
aqui e ele vai abrir essa página pra gente. Depois você vai clicar em Dashboard, você vai descer aqui embaixo e vai clicar nesse Start que está aqui. Ele vai inicializar o AHA. Assim que ele terminar de inicializar, vai aparecer aqui, ó, Scan QR Code. Daí você vai clicar aqui em Login. Agora você só precisa escanear esse QR Code que está na tela. Vou escanear aqui. Ele já está conectando, é só esperar. Show, ele já conectou, então já está aqui trabalhando e com esse símbolozinho do AHA. Posso fechar aqui e já está conectado com o meu WhatsApp. Agora o nosso WhatsApp ele já está conectado aqui com esse sistema. Nosso próximo passo é conectar agora o N8N, que é a nossa ferramenta da automatização. Para fazer isso, você vai voltar lá no Docker, agora no N8N, você vai clicar aqui nesse mesmo lugar. Depois que você preencher todos os seus dados, vai clicar aqui em Next. Aqui você vai responder que você não está usando o N8N para trabalho e você vai colocar que você conheceu esse aplicativo no Google. Pode clicar em Get Started. Agora você acabou de ganhar uma chave grátis e para sempre. Você só confere se seu e-mail estiver certo aqui e clique em enviar license key. Agora o N8N vai mandar uma chave lá para o seu e-mail. Para a gente colocar essa chave, você vai ter que vir aqui em Settings, Enter Activation Key e você vai colar sua chave aqui. Então vou vir aqui no meu e-mail, vou abrir o primeiro e-mail e essa aqui é a minha chave. E vou colar aqui e vou clicar em ativar. Beleza, agora o N8N já está ativado e essa é a primeira ferramenta que a gente precisar. Assim que você terminar de fazer o cadastro, você vai vir aqui em Overview, no canto superior esquerdo, depois em Create Workflow. Para você começar um workflow do zero. A gente vai fazer junto aqui passo a passo. E agora, para facilitar a nossa vida, eu vou deixar um link aí na descrição de um arquivo que você vai baixar para a gente importar ele aqui dentro. Porque ele já vai construir todo o workflow que a gente precisa de uma maneira muito mais rápida. Mas é muito interessante você ver como tudo é construído e você entender como funciona. Para você conseguir fazer as suas alterações e fazer funcionar para o seu caso específico. E aí, depois que você fizer o download, você vai voltar para essa parte, vai clicar aqui nesses 3 pontinhos aqui em cima, depois Import from File. Você vai escolher o arquivo que você baixou e depois clicar em Open. Maravilha, esse aqui é o nosso workflow. E de novo, não precisa se assustar, isso é super simples e a gente vai só fazer algumas configurações super básicas e eu vou fazer com você no passo a passo. Aproximando agora um pouquinho aqui do início do workflow, você pode ver que tem dois processos. Tem um processo manual e tem um processo agendamento. Esse processo manual é para você executar ele uma vez quando você quiser. E esse processo de agendamento, como o próprio nome diz, é para você agendar para executar em algum momento específico. Se você der 2 cliques aqui dentro, você pode ver que tem essa expressão aqui dentro. Aqui que você pode configurar quantas vezes, quando ele vai executar isso para você de forma automática. Essa configuração inicial que eu deixei para vocês, ele executa todo dia ao meio-dia. Essa expressão é um pouquinho complicada de entender, mas se você pedir lá no ChatGPT, ele gera para você a expressão completa e você só cola ela aqui. Então você pode executar todo dia às 4 horas, você pode executar de 2 em 2 horas, enfim. Você pode executar da maneira que você quiser. Eu recomendo que você deixe uma vez por dia mesmo, meio-dia. Pode clicar aqui fora para a gente fechar. Como próximo passo agora, a gente precisa listar os contatos que a gente quer. E como você pode ver, tem um íconezinho aqui do Google Sheets. Então a gente vai usar o Google Sheets para poder extrair os contatos que a gente precisa. Você pode clicar aqui 2 vezes, depois você vai clicar aqui e criar novo credencial. Depois em Service Account. Agora você vai abrir uma nova aba e você vai digitar console.cloud.google.com. Ele vai abrir essa tela aqui pra gente. Nesse caso, eu já estou num projeto aqui dev de negócios. Se você nunca criou nenhum projeto na sua vida, vai ter um projeto aqui aleatório criado, é normal, você pode seguir com ele. Agora você vai descer aqui um pouquinho aqui embaixo e você vai clicar aqui em API e serviços. Depois em credenciais aqui do lado esquerdo. E agora a gente precisa criar uma Service Account. Eu já tenho uma Service Account aqui criada, mas a gente vai criar uma do zero. Então você vai clicar aqui em Manage Service Account. Depois você pode criar uma nova conta de serviço e você vai dar um nome para ela. Nesse caso eu vou dar um nome de Sheets WhatsApp, para a gente saber que é sobre essa automatização que se trata. Depois eu vou clicar aqui em continuar. Aqui nas permissões eu vou colocar como owner, vou clicar aqui em continuar e depois clicar aqui em done. Maravilha, ele já criou para mim o Sheets WhatsApp aqui. Agora eu preciso criar um token. Para isso eu vou clicar aqui nesse mesmo e-mail, vou vir aqui em Keys, adicionar Keys, criar uma nova key. Tem 2 tipos de chaves que a gente pode criar aqui. A primeira é o JSON e a segunda é esse P12. Você vai clicar, você vai deixar o JSON mesmo, depois clicar aqui em Create. Assim que ele terminar de criar, ele vai baixar um arquivo em JSON para você no seu computador. Daí você precisa abrir esse arquivo com um bloco de notas para você conseguir ler ele. O seu arquivo vai ser bem parecido com esse. Então o nosso primeiro passo é vir aqui em Cliente e-mail e você vai copiar tudo que está dentro da aspas. Você não copia as aspas, tá vendo? Só o que está dentro das aspas. Daí a gente vai voltar lá no nosso N8N e aqui no Service Account e-mail a gente vai colocar aquele e-mail que a gente acabou de copiar. Agora a gente vai voltar lá no arquivo e tá vendo esse Private Key? Você vai copiar tudo que está depois das aspas de novo até aqui embaixo nesse _N, sem copiar as aspas. Copia de novo, volta no N8N e cola a sua chave aqui. Agora você já pode clicar em salvar. Beleza, ele já testou a conexão e já está funcionando como a gente esperava. Agora o nosso próximo passo é fazer a liberação lá do Drive, do Sheets, lá no nosso console. Voltando aqui no Google, você vai digitar aqui, ó, Drive API.
você vai clicar nesse primeiro link que está aqui, ó, Google Drive API. No meu aqui ele está ativado, por isso está escrito Manage. No seu ele vai estar escrito para ativar. Então você vai clicar em ativar, é super rápido e super simples, ele vai ativar aí para você. E se você não fizer esse passo, o Google não vai deixar você ler as planilhas dele. A planilha que a gente vai usar é essa planilha aqui. Caso você não tenha uma planilha, é só você digitar sheets.new que ele já vai abrir uma planilha nova para você aqui e você só precisa preencher ela da mesma forma que está o meu lá. Então, você vai precisar de um nome, de um telefone e de um status. O nome eu coloquei o meu telefone aqui e também coloquei o status como false. Esse status é super importante, é ele que define se vai disparar ou não. Então ele estando como false significa que o disparo ainda não foi executado. Voltando aqui no N8N, você pode clicar aqui em From List, depois em By ID, daí você vai voltar lá na sua planilha de novo. Lá no link da sua planilha, você tem esse hexadecimal aqui, ó. Então você vai copiar tudo que está entre essa barra, entre a barra D e o barra Edit. Você vai copiar. Esse cara é o ID da sua planilha e você vai precisar dele para colar ele aqui, ó. Agora que eu colei aqui, o N8N já identificou a minha planilha. Então, se eu clicar aqui em Choose, ele vai escolher para mim a planilha aqui, dados. E esse dados, o meu tá com o nome de dados aqui, por causa desse nomezinho que está aqui embaixo, que é o nome da minha tabela. Então, eu posso criar uma nova tabela aqui e eu vou conseguir identificar e separar essas tabelas lá também. Então, dentro de uma mesma planilha, tem várias tabelas, eu posso escolher qual que eu vou utilizar. Nesse caso, é a tabela dados mesmo. Então, eu vou deixar exatamente dessa forma que está aqui e vou fechar aqui por enquanto. O nosso próximo passo aqui é o condicional. Lembra que eu falei que a gente tem um status para saber se já foi disparado ou não? Então eu não posso disparar várias vezes para o mesmo cliente, porque isso vai ser um spam, vai atrapalhar o cliente, até atrapalhar suas vendas. Então eu preciso selecionar todos os clientes que eu não enviei ainda, e por isso que a gente tem esse condicional. Voltando aqui, se eu clicar aqui em condicional, você pode ver que o status tem que estar igual a false. Se o status estiver igual a false, ele vai seguir o fluxo. Se ele não estiver igual a false, ele vai finalizar, porque não tem mais contatos a disparar o WhatsApp. O nosso próximo passo é o loop. Esse loop ele vai processar os dados, então ele vai ler todos os dados da planilha e ele vai mandar um a um para poder enviar a mensagem. Então se eu clicar aqui em processar dados, eu tenho esse batch size. Isso aqui significa quantas mensagens eu vou enviar de uma vez. Nesse campo eu recomendo que você deixe só um, para a gente não sofrer com bloqueios. Então é muito comum o WhatsApp, quando você dispara várias mensagens simultâneas, ele te bloquear. Então deixa só um nesse campo. Pode fechar aqui e a gente vai para o próximo passo, que é o tratamento de dados. Você pode ver que aqui tem esse terminou o envio, que é do processar contatos. Então quando terminar esse loop, que ele executar todas as chamadas, ele vai terminar aqui o envio. Caso ele não tenha terminado, o que ele vai fazer é pegar os dados da aplicação. Então aqui dentro de dados, você pode ver que tem aqui telefone e mensagem, que são os dois dados que a gente precisa. A gente pode adicionar um novo dado aqui também, que é o name, né? A gente também tem esse dado name lá. Então vamos deixar aqui o dado name para a gente colocar ele também. E agora, para a gente testar, vamos executar tudo o que já foi feito antes para ver se já está dando certo. Então vou executar Previous Nodes aqui do lado esquerdo. Boa, ele trouxe para mim aqui todos os dados que foram feitos até agora. Você pode ver que a gente tem aqui dentro o processar contatos, a gente tem aqui dentro o nome, o fone e o status. E agora a gente vai fazer isso. No primeiro, aqui a gente vai apagar e a gente vai arrastar o fone aqui para dentro. Agora, dentro de mensagem, é a mensagem que você quer enviar para o seu contato. E aqui, claro, né, é uma coisa super pessoal, vai depender da sua utilidade. Mas você vai escrever a sua mensagem, a mensagem que você quer enviar em massa para o WhatsApp, aqui dentro. E aqui você pode usar o nome da pessoa. Então, por exemplo, eu posso arrastar aqui, ó, o nome Denner. Então, sua mensagem aqui, e vai, depois desse aqui, ele vai colocar para mim o nome de que está lá na planilha. No caso, vai ser Denner, que é o contato que eu estou usando aqui por enquanto. E aqui nos dados, eu também vou passar o name para frente, para caso a gente queira utilizar ele lá na frente. Os outros dados eu não preciso. Por exemplo, eu tenho o número da linha. Eu não preciso desse número da linha. E essa planilha poderia ter muitos mais dados, mas eu vou usar só esses dois por enquanto, que é o nome e o telefone. Show, posso clicar aqui em executar step. Ele trouxe aqui para mim, olha, sua mensagem aqui e o nome, o meu nome e o meu telefone. Beleza, posso fechar aqui. O nosso próximo passo agora é com o AHA. Para isso a gente vai precisar fazer mais uma configuraçãozinha bem simples. Para isso você vai vir aqui no cantinho, nos 3 pontinhos em Settings. Beleza, vou salvar esse projeto por enquanto. Community Nodes. Depois você vai clicar aqui em Install a Community Node. E você vai digitar aqui, ó, N8N-nodes-AHA. É muito importante que seja idêntico da forma que está aqui, tá? Depois você vai clicar em Install. Quando eu terminar de instalar, sua tela vai ficar assim. Daí você pode voltar aqui em Settings. Agora, voltando lá no seu projeto, você vai nesse próximo item aqui, que é o Restart the Session, vai clicar 2 vezes e a gente vai colocar o AHA aqui. Para isso, você vai criar novo credencial. E aqui é onde está localhost, você vai trocar para host.docker.internal.
depois vai clicar aqui em salvar. Beleza, aqui ele já conectou com sucesso lá com o nosso AHA que está rodando no Docker. Posso fechar e maravilha, aqui também eu posso só fechar. Nesse primeiro step aqui do envio da mensagem, eu tenho dois caras. Esse primeiro é o Restart the Session. É muito comum que o AHA ele perca a conexão durante o dia. Esse Restart the Session vai garantir que a conexão está sempre ativa toda vez que você precisar dela. Esse passo é 100% automático. Depois que terminar aqui, ele vai vir aqui para o check. É muito comum também a pessoa ter um telefone e não ser o WhatsApp. Então, se você tem o telefone e não é o WhatsApp, ele vai checar aqui nesse step. Aqui também você não precisa fazer nada. A única coisa que eu preciso que você entre é selecione a credencial que você acabou de criar. Beleza, pode fechar aqui. No nosso próximo passo, a gente tem um if. Esse if ele garante que esse número existe. Então, se esse número não existir, aquele número do WhatsApp que a gente testou ele não existir, eu não vou fazer nada. Se for falso, que é o que está trazendo aqui, eu vou voltar para o final do projeto. Se for true, que ele vai seguir com o fluxo aqui. Agora, nosso papel é enviar essa mensagem. Então, vou clicar aqui 2 vezes. Para a gente começar, a gente vai selecionar o nosso AHA account, garante que está sempre selecionado esse cara. Depois eu vou executar todos os nodes prévios para a gente trazer os dados aqui de novo. Show, ele já terminou de trazer todos os dados que a gente precisa. Então, eu vou apagar tudo isso aqui, tanto a sessão, quanto o chat D, quanto a mensagem. Beleza, a sessão, ela fica aqui, ó. Restart the session, name, e você vai colocar a sessão aqui dentro. O chat D é esse que está dentro do if, então você vai clicar aqui e vai arrastar. Aqui no texto está dentro de dados, que é a sua mensagem, então você vai clicar aqui na mensagem e arrastar aqui para texto. Agora eu já posso executar esse step. E aqui a gente já pode ver que a mensagem já foi enviada, mas a gente não quer enviar uma mensagem, a gente quer enviar várias. Então a gente vai voltar lá agora no nosso projeto. Voltando aqui, eu posso clicar aqui fora para fechar. O nosso próximo passo aqui é atualizar o status da planilha. A gente vai atualizar lá na nossa planilha, lá no Google Sheets, que esse status, que essa mensagem foi enviada. Então a gente precisa fazer esse passo, que ele é fundamental para a gente não enviar várias mensagens para o mesmo usuário. Então você vai clicar aqui 2 vezes em atualizar status, você vai selecionar a sua Service Account aqui em cima, e aí a mesma configuração que você fez lá no início. Aqui em documento você vai colocar by ID e vai colar o documento. Aqui no From List você vai escolher a mesma tabela que você escolheu lá no início. E aqui você tem que garantir que está sempre com o fone, tá? É muito importante que está o fone, para ele identificar qual que é a coluna que ele vai alterar. Então, se o telefone for igual a esse meu telefone, eu vou alterar o nome e o status. O status, ele vai mudar para true. True porque significa que já foi disparado. Esse nome, se você quiser, você não precisa atualizar, né? Porque vai ser o mesmo nome, então você só precisa clicar aqui em excluir. Show! Eu posso executar esse step aqui. Maravilha, já deu aqui que o status está true. E aí, se eu voltar lá na minha planilha, ele já mudou o status aqui para mim para true. 99% do fluxo já está funcionando. Vou clicar aqui para fechar e agora tem esse debounce. Esse debounce aqui é a chave de todo o nosso processo. Debounce é um intervalo entre uma coisa e outra. Então eu consigo setar que algo vai executar agora e depois ele vai executar de novo daqui a 1 minuto, ou daqui a 2 minutos, ou daqui a 1 hora, por exemplo. E esse debounce que vai garantir que a gente não vai tomar bloqueio do WhatsApp. Então eu posso clicar aqui 2 vezes no debounce e o tempo que está configurado por padrão, ele está 5 minutos. Eu recomendo que você não coloque tempos muito curtos, como por exemplo 10 segundos, 5 segundos. Sempre coloca tempo mais alto, porque isso vai garantir que o WhatsApp não te bloqueie. Eu recomendo que você deixe em 5 minutos. Maravilha, aqui a gente não precisa alterar nada, só se você quiser. Se você quiser colocar de 10 em 10 minutos, enfim, você pode configurar, mas nesse caso eu vou deixar como 5 minutos mesmo. E vou fechar aqui. Nosso processo ele já está funcionando, já está tudo configurado e eu já consigo enviar mensagens em massa. Agora, para facilitar o nosso teste, eu criei aqui 6 registros, 7 na verdade, né? Para a gente disparar 7 mensagens de uma vez. Vou voltar lá no N8N e só a nível de teste aqui, tá, gente? Eu vou clicar aqui em debounce e eu vou colocar aqui 5 segundos, porque eu quero que seja rápido, eu quero executar isso rápido, mas é uma amostragem muito pequena, então você não vai fazer isso quando você for executar várias coisas ao mesmo tempo. E agora eu vou executar o projeto inteiro. Para executar o projeto inteiro tem 2 formas, lembra que eu falei lá no começo? Tem a forma manual, que é a que a gente vai usar agora, e tem a forma de agendamento. Nesse caso, eu vou só clicar aqui, vou colocar o mouse aqui em cima e ele vai aparecer esse Execute Workflow. Vou clicar em Execute Workflow e ele vai fazer o workflow rodar para mim sozinho. Você pode ver que ele está aqui, ó, e assim que ele vai rodando, ele vai mostrando para você em qual passo que ele está. Agora é só esperar e ver as mensagens sendo enviadas aqui no nosso WhatsApp. Ó, ele já estava no debounce, já voltou aqui para processar contatos e está executando de novo. Vou te mostrar aqui meu WhatsApp, você pode ver que ele já enviou 2 mensagens. Então ele enviou a primeira mensagem, esperou 5 segundos, enviou a segunda mensagem, acabou de enviar a terceira mensagem, ele vai esperar 5 segundos e vai passar pelo fluxo todo de novo. Claro que não é instantâneo, 5 segundos e envia a mensagem. O fluxo ele depende de processamento e tudo mais. Então, do momento que ele começa a executar, a disparar a primeira mensagem, ele vai um tempinho, mas você pode ver que está disparando aqui, ó. Já foi a DNR 4, já foi a DNR 3 e esse processo vai ficar executando até o final. Lá na minha tabela, você pode ver que ele já alterou para mim aqui, ó. Só que deu um bug, e esse bug é normal, tá? Por quê? Porque todos os números de telefone são iguais. Lembra que eu falei lá com você que o número de telefone ele é a chave para alteração aqui? Então, se eu voltar aqui no N8N e eu for aqui em atualizar status, aqui, ó,
a coluna fone é a coluna certa. Então você não pode ter vários contatos repetidos na mesma planilha. É um ponto muito importante. Porque se ele tiver números repetidos, vai acontecer igual aqui comigo. Ele não vai atualizar a planilha e quando você executar de novo, você vai mandar de novo a mensagem para a mesma pessoa. Mas para esse teste aqui já deu para vocês entenderem, né? Que já está funcionando, já disparou as mensagens, já está aqui as 6 mensagens disparadas. Você consegue disparar isso para várias pessoas e essa ferramenta ela é utilizada para você enviar mensagens para várias pessoas diferentes, não pessoas iguais. E lembra que eu falei lá no começo do vídeo que ia ter um bônus para quem ficasse até o final? Então, a gente já tem um vídeo aqui no canal sobre como criar um chatbot, como extrair dados do Google Maps e tudo isso pode se comunicar para você ganhar muito dinheiro. E para você ter esse bônus é só você ver uma sequência de vídeos. Primeiro, de funcionário empreendedor com sites de IA para você aprender como fazer site com inteligência artificial e vender esses sites. Tem até um exemplo de eu vendendo esse site lá. O segundo é como criar um chatbot para o WhatsApp grátis. Nele eu ensino como que você pode criar um chatbot conectado com inteligência artificial que responde seus clientes por você. O terceiro é o Transforme o Google Maps na sua fábrica de clientes em minutos, que você vai aprender a extrair dados do Google Maps para você ter uma lista de telefones gigantesca. E aí, claro, o último vídeo é esse vídeo aqui, que você vai conseguir pegar toda aquela planilha que você extraiu e enviar mensagem para todos os clientes, tudo em um dia. Você consegue fazer milhares de envios por dia. E se você ainda não entendeu, basicamente, o que você vai fazer? Você vai extrair uma lista de contatos do Google Sheets, você vai criar um bot de WhatsApp, você vai chamar essas pessoas no WhatsApp e você vai vender sites para elas usando inteligência artificial sem saber nada de programação. E só um spoiler, cada site eu consegui vender por R$600. Teve pessoas que pagou R$700 por site. E tudo isso com alguns prompts. Então se você dedicar aí, sei lá, 1h30, você consegue ver todos esses vídeos, fazer o passo a passo de todos os vídeos e no final você vai ter essa ferramenta gigantesca pronta para você utilizar. E para facilitar a sua vida, o primeiro vídeo que você precisa assistir é esse aqui.